A evolução biológica pode ser definida como as modificações nos organismos através do tempo. Segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral comum e todas as espécies hoje existentes são resultado de contínuos processos e mudanças. Bora falar um pouquinho sobre a evolução biológica aqui no seu canal MCC Moisés Cândido. Se inscreve, se você ainda não é inscrito, acione o sino para que quando sair o próximo vídeo o YouTube venha te avisar quais são os tipos de evolução. Mutação genética é amplamente usada para comunicar que houve uma alteração permanente na sequência do DNA. Contudo, a palavra mutação geralmente é interpretada como sinônimo de uma alteração que causa uma doença e por isso tem historicamente uma conotação negativa. A mutação é um processo natural evolutivo, ainda mais se o organismo em questão tiver em sua constituição ácido ribonucleico, RNA, o material genético do vírus, como é o caso do SARS-CoV-2. As mutações acontecem quando o vírus se adapta ao ambiente para sobreviver. Recombinação é a troca aleatória de material genético durante a meiose. A grande contribuição da meiose para a variabilidade genética e a recombinação, ou seja, combinar de modo diferente os genes herdados dos pais do indivíduo. Recombinação genética define a troca de genes entre duas moléculas de DNA para formar nova combinação de genes, assim como a mutação. A recombinação genética contribui para a diversidade genética de uma população, que é a fonte da variação evolutiva. Transferência horizontal de genes ou transferência lateral de genes é um processo em que um organismo transfere material genético para outra célula que não é a sua descendente. A genética populacional, também chamada de genética de populações, é um campo teórico dentro da biologia que busca, através de cálculos matemáticos, estudar a distribuição e a composição genética em uma ou mais populações e as consequências de possíveis mudanças nessa composição. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que os organismos mais aptos são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Deriva genética é um mecanismo de evolução no qual as frequências dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações devido ao acaso, erro de amostragem. A deriva genética ocorre em todas as populações de tamanho não infinito, mas seus efeitos são mais fortes em populações pequenas. Fluxo gênico, também chamado de migração, é qualquer movimento de genes de uma população para a outra. Fluxo gênico inclui vários tipos de eventos diferentes, como o pólen sendo soprado a um novo destino, ou pessoas se mudando para outras cidades ou países. E finalizando com adaptação. As adaptações que os diversos organismos vivos possuem são o aspecto central do estudo da biologia. Aí, pessoal, foi um grauzinho para você sobre a evolução biológica. Se inscreve no canal,
Se você ainda não é inscrito, aciona o sino. YouTube vai te avisar dos próximos vídeos. Falamos sobre as variação pessoal da evolução biológica. Continua assistindo o canal que você vai aprender muito mais também e vai receber muito mais grau. Tchau, tchau.